No ano 2025, eu tive o maior lucro da minha vida no mercado financeiro. E eu utilizei uma estratégia muito simples, uma estratégia que une o Weekly Range com o Daily Range. Ou seja, une basicamente um Swing Trade com um Day Trade. Eu operando o dia com base na movimentação da semana. Essa estratégia, ela me gerava mais ou menos 2 trades por dia, operando pares de moeda, EURUSD, GBP/USD, operando metais, ouro, prata e também operando índices, Nasdaq, S&P, Dow. E eu operava pelo celular, inclusive, essa estratégia de tão simples que ela era. E até hoje eu utilizo ela. Porém, eu tenho modelos um pouco mais avançados para poder estar trabalhando com ela. E também eu tenho a versão dela só para day trade, no qual eu só foco em movimentos curtos. Mas eu vou estar ensinando para vocês aqui. Eu já fiz inúmeros vídeos nesse canal falando de diversos conceitos, falando de diversas coisas e todos eles apontam para o mesmo local. Então, se você é novo no meu canal, eu recomendo que você assista os outros vídeos que eu já fiz aqui anteriormente. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui na descrição. É só você ir na descrição e assistir os outros vídeos, que você vai entender exatamente todos os conceitos no qual eu estou falando. Bom, pessoal, a minha estratégia, ela consistia basicamente em achar um weekly profile, em achar uma expansão da semana e operar essa expansão semanal para longe de uma mínima ou máxima diária, pelo gráfico de 15 minutos, 30 minutos, que é o ideal para quando a gente está operando câmbio, para quando a gente está operando metais, por exemplo, que são ativos em que confirmações num tempo gráfico maior são mais válidas e são mais tranquilas de se operar, principalmente porque eu operava pelo celular, e sim, você pode operar isso aqui pelo celular também. Não vai ser tão simples quanto um PC, por exemplo, porém, por um celular você também vai conseguir, assim como eu consegui fazer. Muito bem. O que eu quero dizer com isso, pessoal, a gente primeiro acha um alvo para a semana, depois a gente define dias específicos de volatilidade para aquela semana, a gente define um perfil para aquela semana e por fim a gente confirma isso no dia para poder fazer um day trade meio misturado com swing trade. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas e logo a gente volta para o gráfico. Muito bem, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo de weekly profile. Essa chave aqui, ela representa um nível chave. Então, key level, onde a gente quer ver o preço rejeitando. E o alvo aqui é o alvo do preço. Então, esse aqui se chama Drawn Liquidity, que é onde a gente quer mirar. Existem frameworks que a gente vai procurar para isso, utilizando liquidez interna e liquidez externa do Higher Time Frame. Porém, prestem atenção como que o preço ele se forma aqui. Segunda, terça colocando a mínima da semana. Logo, uma mínima pequena, como você pode ver, mínimas pequenas assim para candles de expansão, mínimas grandes para candles de reversão, por exemplo. No geral, pavio pequeno para candle de expansão, pavios grandes para candle de reversão. Pavio pequeno, candle de expansão, a gente está esperando essa expansão. Então, terça-feira está colocando esse swing. Se a gente conseguir se posicionar durante o candle da terça-feira, ou após o fechamento do candle da terça-feira, na formação da mínima da quarta-feira, a gente vai poder aproveitar a movimentação de expansão da semana até esse Drawn Liquidity. Então, isso aqui é um swing low que está sendo formado em um nível chave, normalmente um nível de sweep, um nível de liquidez interna, do tempo gráfico maior, do próprio diário, pode ser do semanal também. E a gente operando a expansão aqui para cima em direção a esse Drawn Liquidity. Ou seja, framework extremamente clean. Infelizmente no gráfico não é sempre assim, existem diversos tipos de profiles, porém a gente pode tentar encaixar esse aqui quando a gente estiver ali bem clean, em um framework bem clean. Aí muitas das vezes acontece esse tipo de formação aqui. Aqui também para baixo isso pode acontecer, então esse aqui é um weekly profile bearish agora, a gente está olhando para ele colocar a máxima da semana aqui, se a gente conseguir se posicionar corretamente na posição vendedora durante a terça, durante a quarta, por exemplo, a gente tem um caminho livre até o Drawn Liquidity na semana, que é o alvo. Então, ele abre, coloca esse pavio pequeno e começa a expandir. Pessoal, isso aqui muitas vezes vai ser formado com uma SMT, por exemplo, e essa máxima vai ser colocada em um horário-chave do dia também. Então, essas são coisas que a gente tem que ficar ligados nas correlações e no horário. Mas eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Vamos passar aqui pelos outros Weekly Profiles. Midweek Reversal. Bom, esse aqui, Midweek Reversal, que eu estou me referindo, é o que a quarta-feira coloca a mínima da semana. Porém, preste atenção, existem
Weekly Profiles para reversão e existem Weekly Profiles para expansão. Isso tudo vai depender da distância em que a gente se encontra do nível chave. Então, se a semana abrir longe do nível chave e ela tiver que se movimentar bastante para chegar no nível chave, normalmente ele vai formar um pavio maior e vai colocar uma reversão. Porém, se ele abrir próximo ou dentro de um nível chave, já em uma região que o preço expressou força, possivelmente pode colocar uma mínima ali dentro, com um pavio pequeno na semana, e o preço pode expandir. Então você vai ver perfil de quarta-feira, colocou na mínima da semana, de duas formas. Inclusive até da terça, qualquer weekly profile. Ele pode ser de reversão ou ele pode ser de expansão. Isso você tem que fazer o filtro por meio do candle profiling, por meio de como que esse pavio desse candle ele vai se formar. Então aqui você pode reparar a quarta-feira colocando a mínima da semana, fazendo a manipulação a nível chave e revertendo, formando o candle 2 aqui no diário para poder começar a expandir para cima em direção ao nosso Down Liquidity. E isso aqui é um candle de expansão, porque é o candle de expansão que é responsável por chegar no Down Liquidity. Então preste atenção nisso. Você não vai chegar no Down Liquidity, ou pelo menos você tem muito menos probabilidade de chegar no Down Liquidity na mesma semana se o candle atual tiver um pavio gigante. Se o candle atual tiver uma reversão, já plotando uma reversão. Tá ok? Então é mais provável que vai abrir uma próxima semana. Nessa próxima semana aí sim você vai ter um novo Weekly Profile, um novo Power of Three semanal que vai te guiar até o Down Liquidity de forma expansiva, que é o que a gente está procurando. Então nesse caso aqui, a quarta-feira colocando a mínima da semana, com um pavio pequeno ainda no semanal, relativamente pequeno, ainda tem espaço para ele chegar nesse Down Liquidity que não está tão longe assim. Então detalhes importam. Tudo o que você for fazer no day trade, no swing trade, são detalhes. Você tem que prestar atenção nos detalhes, eles importam muito. A diferença de um trader que permanece no 0 a 0 para um trader lucrativo são detalhes. São detalhes em todas as áreas. Na rotina, no gerenciamento, no emocional, no seu operacional. Aqui mesmo profile para baixo agora. Quarta-feira colocando a máxima da semana no nível chave e começando a expandir para longe. Você vai filtrar isso aqui com o calendário econômico. Existe uma teoria que o calendário econômico, os eventos econômicos, eles servem para poder injetar volatilidade no mercado. É isso que eu acredito. Para mim, eventos econômicos não importa o resultado deles. Não interessa se vai ser positivo, se vai ser negativo. Para nada. Não interessa. Não faz diferença nenhuma. Quantas vezes você já viu notícias positivas para o dólar e o dólar vai lá e despenca logo em sequência? Notícia de alto impacto no dólar, que é a principal que a gente vai focar, só serve para injetar volatilidade no mercado e nada mais. Não importa o resultado, só importa o horário e qual notícia que é. E qual dia da semana ela é, claro, né? Está relacionado ao horário dela. Então, notícias, por exemplo, numa quarta-feira, às vezes você tem um CPI, a segunda semana do mês que você costuma ter o CPI, Consumer Price Index, você tem um evento de alto impacto que vai acontecer na quarta e a volatilidade gerada por ele pode colocar a máxima da semana. Então você vai definir, por exemplo, a quarta-feira para ser um dia de alta probabilidade, onde você quer se posicionar logo após ele manipular a máxima da semana. Então você tem que ficar ligado nisso e fazendo esse frame ao longo da semana. Ok? Ou então esperar a quarta fechar e se posicionar na formação de máxima da quinta-feira aqui, para tentar aproveitar esse candle de expansão. Perceba que o candle de expansão ele sempre vem depois da reversão. Então, quarta-feira não está expandindo aqui. No caso, a quinta-feira está expandindo, porque a quarta-feira tem um pavio grande, então possivelmente ela não vai expandir. Agora, quinta-feira já tem esse order flow de baixo estabelecido, essa tendência de baixo estabelecida pelo dia anterior, e ela só dá essa continuidade. Então, esses são os dias de maior probabilidade, onde você quer focar para operar. Thursday Consolidation Reversal é um outro weekly profile. Esse aqui é o que a quinta-feira coloca a mínima máxima da semana. Vai acontecer quando você tem eventos econômicos na quinta-feira. Pode acontecer na terceira, na quarta semana
do mês. Na primeira e na segunda são mais difíceis, porque normalmente você vai ter NFP e CPI. Na primeira semana você tem o NFP, na sexta, na segunda semana você tem o CPI, na terceira e na quarta você pode ter FOMC, na quinta você pode ter outros eventos econômicos de alta relevância, que são red folders, precisa ser de alta relevância, 3 estrelas, vermelho lá no Forex Factory, para a gente considerar relevante no dólar, tá? Então ignora, sei lá, pô, euro, GBP, JPY, BRL, não interessa outras moedas. Dólar é o que importa. Dólar é o que manda no mercado, é o que manda no mundo. Ela que movimenta realmente o preço para poder formar essa manipulação. Então aqui preste atenção que é um delayed weekly profile. E ele normalmente fecha de reversão. Olha só, a segunda-feira ela expande para baixo, ela expande para longe do nosso alvo, indo em direção ao nosso alvo, ao nosso down liquidity, perdão, ao nosso, nossa, foi tudo errado, ao nosso key level, né? Então ela vai para longe do alvo, para longe do down liquidity, em direção ao key level. E aqui ela não coloca uma reversão, porque ela não atinge o nível chave ainda. Pode ser uma external range liquidity, pode ser um topo, uma mínima de um range no diário com uma SMT, pode ser uma internal range liquidity, uma fair value gap, uma IFVG, um BPR, preferencialmente uma região de discount, por exemplo. Não coloca reversão nenhuma, fica consolidado a semana. Então você pode ver candles pequenos aqui, sem formar muita coisa, sem formar nenhuma reversão válida. Isso aqui pode ser visto apenas como uma retração para dentro do candle da segunda-feira, para depois na quinta-feira ele expandir para baixo para atingir o nível chave e depois expandir tudo de novo para cima, saindo desse nível chave. E essa reversão para baixo seguida de reversão para cima é uma manipulação, uma reversão, para a gente operar em direção ao down liquidity na própria quinta. A gente pode se posicionar aqui durante esse pavio, durante o corpo do candle da quinta, e a gente pode se posicionar na sexta. Isso aqui, como eu já falei, vai acontecer normalmente no terceira, quarta semana do mês. Tá? Tem uma maneira de operar isso aqui, de se aprofundar nesse weekly profile, que é inclusive um dos de maior probabilidade quando você sabe os segredos relacionados a ele. Eu não vou estar falando nesse vídeo. Não convém a gente estar se aprofundando em coisas. Inclusive é uma parada que é muito mais aprofundada, muito mais avançada. Nem tem como, precisa de muita base. Mas quinta-feira colocou essa reversão, sexta-feira foi até o alvo. Agora aqui na ponta vendedora. Pode ver a semana consolidada, segunda, terça e quarta. Não tem reversão aqui. Agora, quinta-feira sim, coloca o pavio de máxima da semana, chegando no nível chave. E também sweepando, né, a máxima da terça-feira, que também acaba sendo o nível chave aqui, ou pode ser a máxima de um outro dia, né, de uma quarta, de uma segunda, porque previous day high aqui também são níveis chaves, né? E começando a expandir para baixo. E sexta-feira acaba chegando lá no alvo, ou às vezes até a própria quinta-feira chega no alvo, porque se tiver um pavio muito grande para cima, esse candle semanal, o John Liquidity para ele tem que ser o mais próximo possível. Então, às vezes, é a própria mínima atual da semana de John Liquidity dele. Ok? Mas aqui, nesse caso, é um profile, tá vendo? Bem bonitinho, de um candle muito bem desenhado aqui de reversão de baixa no diário, tá bom? Na semana, tá bom? Por último, Midweek Reversal, agora falando do Midweek Reversal realmente de reversão, aonde a quarta-feira coloca a reversão dentro de um candle semanal esperado para ter um pavio grande. A segunda-feira ela começa expandindo para baixo, como você pode ver aqui. Então ela coloca a abertura da semana e ela vem como um candle negativo, ó, bem forte aqui para baixo, até chegar no key level. Esse aqui é aquele profile onde o nível chave está longe, por exemplo. Onde, por exemplo, você tem eventos econômicos na quarta-feira também. E o preço na segunda expande assim. E depois ele reverte colocando essa mínima da semana bem aqui na quarta-feira, como você pode ver, utilizando a mínima do dia anterior como nível chave. E também tem outro nível chave lá atrás, que é do framework, né? Mas falando de intra-week, utilizando a mínima aqui da terça-feira para poder reverter, tá vendo? Então, um alvo para ela já é a própria abertura semanal. Se você não conseguir fazer nenhum frame, não estiver perto de nenhum alvo aqui em cima que seja relevante para você poder mirar esse Drawn Liquidity, você utiliza a própria abertura da semana como Drawn Liquidity, ok? Quarta-feira, então, reverte. Aqui você pode se posicionar durante esse pavio, durante essa expansão da quarta-feira,
ou então na quinta, na sexta, whatever. Aqui um exemplo bearish disso. Quarta-feira colocando a máxima da semana e começando a expandir para baixo em direção ao John Liquidity. Percebam como é que esse candle aqui ele se forma, né? Ele se forma um candle com um pavio muito grande. Então a gente tem que tentar se posicionar o mais alto aqui possível, o mais próximo do ponto de reversão aqui nesse nível chave. Bom, pessoal, então outro exemplo aqui agora seria desse Weekly Profile dessa semana atual em que eu estou gravando esse vídeo, no qual meus colegas de trabalho se posicionaram. Eu vi esse trade acontecendo e foi muito clean. Não me posicionei, mas foi muito clean esse trade aqui utilizando o Weekly Profile, inclusive porque eu estou focado bastante em operar índices, tá? Mas se eu estivesse operando aqui normalmente, eu teria operado isso aqui sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Qual que é o framework? Esse é o primeiro passo, a primeira etapa que você tem que ter em mente. Qual o framework que você está operando? Nesse caso, é um framework bearish para essa semana. Por quê? A gente estava no framework bullish. Se você parar para pensar, a gente estava vindo dessa liquidez interna aqui até essa liquidez externa aqui. Isso aqui é uma internamente liquidez para externamente liquidez. Então é um framework. Depois que a gente chegou aqui, que a gente completou esse framework, a gente colocou aqui em cima uma SMT, ok? Essa máxima aqui é essa daqui, vamos pegar aqui, ó. É essa SMT, baita SMT zona aqui com o EURUSD. Como eu falei, SMTs, principalmente se for sequencial, sequente SMT, elas têm muita força para colocar a máxima mínima da semana. Uma coisa que eu presto muita atenção. Mas enfim, como eu falei para vocês, aqui colocando essa máxima, a gente tinha evento econômico na sexta-feira. Era o único evento econômico que a gente tinha de importante. Por quê? Aqui na sexta-feira é o NFP, primeira sexta-feira do mês. Ok? Primeira sexta-feira do mês aqui. Então, a gente veio, subiu, completou esse framework, SMT. Aqui na terça-feira a gente já poderia esperar essa reversão. Nesse caso, aqui na semana ele está até com um pavio meio grande, né? Porque a gente teve essa baita expansão aqui na segunda. Então a gente pode utilizar a própria abertura semanal como alvo. Porém, você percebe que aqui essa mínima que a segunda-feira colocou e essa mínima do range aqui na quarta-feira, né? Que agora o range mudou, agora o framework mudou. A gente está no framework de baixa, um OPR agora, que a gente está manipulando essa máxima indo em direção à mínima. A gente colocou esse swing aqui, então a gente pode ter esse alvo nessa mínima aqui. Se a gente manipulou a buy side de Curry, a gente vai em direção que é a sell side de Curry, pelo menos até o weekly open aqui. Ok? Mas essa confirmação aqui estava muito interessante e esse round de Curry estava próximo, tá vendo? Não vou mirar, por exemplo, aqui embaixo para essa semana, porque isso aqui é um perfil que está com um pavio grande no semanal. Olha como é que tá esse que anda no semanal, tá vendo? Colocando o swing high máximo lá, tudo bem, ele pode vir até aqui embaixo? Pode. Agora, dentro desse framework dele, ele pode muito bem voltar até essa internal range liquidity. Ele pode retornar até a região de discount desse range, por exemplo. Então faz sentido. Porém, esse pavio aqui atual, ele não tem o poder de fazer isso. Esse aqui é o GBP/USD, tá? Por quê? Ele está com um pavio grande. Então, a obrigação é o que? Abrir um próximo candle semanal com um pavio pequeno para aí sim expandir. Ok, pessoal? Mas então, tudo bem. Voltando para cá, a gente tem a formação então dessa máxima aqui na terça-feira. Sabendo disso, que a gente completou esse framework, que a gente pode mudar, a gente quer ver a assinatura de preço de uma reversão. Qual que é a assinatura de preço de uma reversão? E a gente desceu o time frame, a gente vê uma V-shape. Aqui não dá para desenhar muito bem, mas é assim, a V-shape é a movimentação no mercado em que ela faz uma expansão em uma direção e depois ele volta forte. Então ele deixa essa máxima assim isolada, que é o nosso topo protegido, nosso protected swing. Então vamos descer aqui o time frame, por exemplo, no H1, e vocês vão conseguir ver aqui junto comigo acompanhar essa V-shape acontecendo aqui em cima. Inclusive isso aqui é fractal, então a gente pode descer ainda mais o time frame, porém a gente tem um limite. Se eu estou no 1 hora, eu não posso descer além dos 5 minutos. Eu prefiro utilizar o 15 minutos como meu time frame limite. Daqui para baixo, só operando índice mesmo. Operando Forex, metal e tudo mais, é interessante utilizar o 15 minutos para cima para poder pegar essas V-shape, para poder pegar a reversão, ok? Então, acompanhando aqui o 15, ou pode ser o H1 ali também.
O que a gente quer? É ver o preço ele colocando essa máxima do dia. Então, qual que é o V-shape que ele faz? Primeiro, ele faz, se a gente for pensar no fractal do H1, ele faz esse grande aqui, e aí ele perde essa mínima. Aqui demonstra para a gente o V-shape do H1, mas aqui no próprio M15, o V-shape dele é esse aqui, onde ele coloca esse pavio e ele volta forte para baixo a partir daqui. Então, a partir do momento que ele colocou essa máxima aqui e ele fez esse Change in State of Delivery aqui, o que é Change in State of Delivery, pessoal? Bom, tem diversos vídeos no canal, você já deveria saber. Se não, vai assistir. SMT, sweep aqui de Ásia. Tá vendo? Formação da máxima do dia, formação da máxima da semana no mesmo ponto, rompimento de Change in State of Delivery, operação vendedora. Stop, cobrindo a maior parte da máxima, cobrindo o ponto que foi sweepado, né, principalmente. O preço ele não precisa mais voltar aqui em cima, já foi colocada essa reversão. Alvo, você pode utilizar o alvo da semana. Aqui que é justamente o segredo. Esse aqui é a máxima do dia anterior, né, que foi sweepada. Então, a gente acima da máxima do dia anterior, formando a máxima do dia. Perfeito esse cenário. Você pode utilizar os alvos semanais. Quais são o primeiro alvo semanal? É a própria Weekly Open, igual eu mostrei para vocês. Aqui você pode utilizar ela como alvo, ou você pode utilizar o alvo final, que é aqui, ó, essa mínima aqui, né? Que é a mínima da semana anterior, inclusive. Então, a gente está até utilizando a máxima da semana anterior para ir para a mínima da semana anterior. Aqui já é outro entendimento, é o entendimento de Time-Based Liquidity. Formação de máxima e mínima da semana, utilizando pontos de liquidez temporal, como, por exemplo, Previous Day High, Previous Week High, Previous Month High, que é esse aqui. É um Previous Month High, né? Esse aqui é um Previous Day High, que a gente sweepa, né? Aqui esse vermelho. Sweepa para ir para onde? Para Previous Day Low, para Previous Week Low. Então, os ranges eles são baseados em tempo. Também é um entendimento extremamente importante para esse operacional. Perceba essa movimentação aqui, bearish, que o preço ele tem a partir dessa máxima. Pode utilizar o alvo cheio, 12 vezes o risco de retorno. Pessoal, isso aqui é difícil? Não é difícil, gente. Não é difícil. Ah, Couto, perdi essa operação, quero operar só em candle diário de expansão. Como que eu faço isso? Pode utilizar aqui, ó, quarta-feira. Tá vendo quarta-feira? Marca o equilíbrio aqui. Pode marcar assim do candle inteiro, pode marcar só do corpo, porque esse candle aqui foi até de expansão. Marcando do candle inteiro aqui. Couto, como que eu faço para poder pegar expansão? Vou preferir trades. Só vou pegar trades acima dessa região aqui, que é a abertura do dia, para colocar essa máxima. E o meu limite é onde? Meu ponto de invalidação. É lá no equilíbrio do dia anterior. Então, tudo isso daqui é a minha região de High Time Frame Spot para eu poder pegar as operações vendedoras. O que eu vou procurar aqui em cima, Couto? Change in State of Delivery. V-Shape, para colocar a máxima do dia. SMT. Vamos checar juntos se a gente tem SMT nessa máxima aqui. Nessa pequena máxima, aqui a gente não tem SMT. Talvez a gente possa ter com o SSHF, mas não vou abrir agora. Whatever também. Já é uma máxima do dia aqui, voltando em uma região do H1, ó, de order block, voltando numa região de H1 de liquidez interna. Vamos ver se no H4 é também. No H4 não, mas no H1 é uma liquidez interna ali para a gente poder dar essa continuidade. Couto, é válido utilizar a região do H1 para poder pegar a massa mínima do dia? É válido sim. Do H1 para cima, tá? Tá aqui a formação da máxima, olha só. Tem esse order block principal, né? Essa máxima que é a máxima protegida. Tem a região do equilíbrio. Tem esse order block. Tem essa FVG. Máxima do dia aqui. Poderia ser um SMT? Poderia. Não acabou acontecendo. Porém, ele confirma, de qualquer forma, fazendo esse Change State of Delivery aqui. Couto, você falou que eu preciso vender acima da região do dia. Agora o preço ele já chegou aqui embaixo. Poxa, ele já completou essa mínima aqui do dia anterior. Vou vender aqui embaixo? Não. Você vai esperar ele voltar para cá, para cima da região dele Open novamente. Isso aqui, inclusive, é Nova York. E aqui você pode operar vendido. Aqui, com o seu stop na máxima do dia, esperando que esse candle atual vai ser um candle de expansão.
Tá vendo? Ah, ele dá uma brincada. Dá uma brincada. A gente está trabalhando com Forex aqui. O Forex, você tem que tomar cuidado com seus stops. O preço, ele quase nunca se movimenta assim em uma lapada só. Isso é raro de acontecer, essa movimentação assim, ó, tá vendo? Muitas vezes ele fica em range, aí se move, depois fica um pouco mais em range, aí se move, aí fica mais um pouco em range, retrai, consolida, faz falsos reversões, tá bom? Por isso que você tem que seguir o que é o H1, o M15. Se eu quiser ter mais precisão ainda, bem, tá vendo essa máxima aqui? Se eu quiser ter mais reversão, eu espero o preço interagir com esse nível e eu opero o order block daqui para poder deixar meu stop aqui. Vou ter mais precisão ainda. Eu estou operando agora o Open High Low Close de um candle de H4 que abre às 6 da manhã. Então eu quero o quê? Vender acima da região de abertura dele, que é aqui inclusive onde é o próprio Chain State of Delivery. Então posso vender aqui? Pode vender quando ele rompe aqui? Pode também. Você só não pode vender depois daqui. Então, Couto, ele rompeu essa mínima. Posso vender aqui? Não. Ele fez esse order block aqui. Posso vender aqui? Não. Posso vender nessa Value Gap? Não. Nessa? Não. Nada. Nada dessas coisas, tá? Você só vai vender aonde? Aqui em cima. Pronto, você está filtrando, já está botando seu filtro. Já está resolvendo metade das coisas, cara. Melhor região, aqui em cima, porque está acima da Midnight Open, que inclusive é o próprio order block aqui. Está acima do Daily Open. Pô, região interessantíssima para você poder se posicionar. E é assim que eu fui trabalhando o ano todo, mapeando, usando o Weekly Profile, com Daily Profile, liquidez interna e externa. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês. Imagino que tenha sido sim. É um modelo bem simples. Tem seus aprofundamentos? Tem sim. Não vou mentir para vocês, tem seus aprofundamentos. Se você quiser aprender mais, se você quiser acessar um conteúdo onde você vai aprender isso aqui do início ao fim, acesse esse site aqui, ó, https://thefractaledge.com.br. Acesse esse site, lá dentro você vai entender o que eu estou falando. Tem minha mentoria lá, análise de mercado ao vivo, live de revisão de conteúdo, live de análise, live de fechamento semanal. Tem sorteio lá dentro também, tem um monte de coisa. É a melhor comunidade. A melhor comunidade que você vai encontrar no Brasil. Você pode ter certeza que tudo isso aqui que eu falei não é nem 1% de tudo que você vai aprender lá dentro. Tá bom? Mas você pode ver que com o básico, que é o que eu estou te ensinando, já funciona, já é excelente. Então, muito bom, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo episódio. Valeu, sucesso!